PEC que trata da prorrogação da Zona Franca de Manaus já gerou diversos debates. Vamos até Brasília com o Wellington Lopes, que tem as novidades sobre este assunto. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Hoje o dia foi de articulações aqui em Brasília pela votação da proposta de emenda à Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A votação em primeiro turno está garantida para amanhã. O dia foi para traçar estratégias. O governador do Amazonas, Omar Aziz, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e parlamentares do estado estiveram reunidos para solicitar a inclusão da proposta de emenda à Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus até 2073 na pauta de votação da Câmara dessa quarta-feira. Pela manhã, a reunião foi com o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, e a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati. À tarde, eles foram recebidos pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. O esforço valeu a pena. Mesmo com a pauta trancada, a partir de amanhã, a PEC da Zona Franca de Manaus vai ser votada em primeiro turno pelo plenário da Câmara. A matéria é o primeiro item da pauta. O governador Omar Aziz vai acompanhar a votação e está otimista. Eu não tenho dúvida que a Câmara, a grande maioria dos deputados, vai tratar como um projeto que é importante para o país. Não é importante pontualmente, mas estrategicamente para a economia do país e principalmente para a nossa região, que só tem esse meio se desenvolver. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que colocou a matéria na pauta de votação, manifestou apoio à aprovação da PEC da Zona Franca. Sou favorável, acho que todo o parlamento é, tanto que ela foi aprovada na comissão especial, que tem todos os partidos participantes, o nosso corregedor foi um dos condutores desse processo à época, todos se envolveram e conseguiu que é raro, a unanimidade, portanto, de todos os partidos na comissão especial. E eu espero que amanhã essa unanimidade homenageie o Estado do Amazonas. E vale lembrar que a presidente Dilma Rousseff também já manifestou apoio à prorrogação da Zona Franca até 2073. Esse apoio talvez seja o mais importante pela influência do Palácio do Planalto junto aos partidos aliados no Congresso e, consequentemente, junto à maioria dos parlamentares que vão votar a proposta em plenário. Agora, mudando de assunto, em Roraima foi assinado um termo de cooperação para a construção de 50 unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa Minha Vida Rural. O financiamento vai beneficiar 30 famílias da comunidade indígena da Barata e 20 famílias da comunidade da Sucuba, as duas no município de Alto Alegre. E um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Glaucoma revelou que 80% das pessoas procuram ajuda quando a doença já está em estágio avançado e não há mais tratamento. Acompanhe na reportagem de Gisele Loureiro qual a melhor forma de se prevenir desse mal. Há 10 anos, o diagnóstico. Dona Maria estava com glaucoma. Numa consulta de rotina, ela descobriu que a pressão dos olhos estava alta. Depois de anos e várias tentativas para estagnar a doença, a saída foi fazer a cirurgia. Fez no direito e agora ela está acompanhando, está tudo bem, está sarando normalmente, ela vai fazer no esquerdo. Aí zera tudinho, né? Assim como Dona Maria, atualmente há 1 milhão de brasileiros com a doença, que geralmente atinge pessoas com mais de 40 anos. O glaucoma é uma doença silenciosa e pode causar danos irreversíveis. Dependendo do estágio, a pessoa pode até ficar cega. A única arma contra a doença é a prevenção. Por isso, o ideal é procurar um oftalmologista anualmente a partir dos 40 anos. Só assim é possível detectar a doença e controlá-la. A doença ela não tem cura, mas nós conseguimos estagnar através de medicamento. Tanto medicamento tópico, que é o uso de colírios. Quando os colírios não conseguem fazer mais efeitos, a gente pode indicar a cirurgia, a laser ou as cirurgias convencionais, que a gente consegue fazer com que há uma diminuição do líquido que recobre o olho, né, para a gente poder diminuir essa pressão ocular. Mas há casos em que o cuidado deve ser redobrado. Os pacientes que tenham
familiares devem se preocupar mais, os pacientes da raça negra, pois eu tenho uma predisposição genética de ser uma doença mais agressiva, e os pacientes que são automíopes, acima de 4 graus de miopia, devem procurar o oftalmologista para fazer retornos, consultas e retornos programados. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Novas notícias de Brasília você terá nessa quarta-feira pela manhã no Amazônia News. Carro de família que estava desaparecida é encontrado submerso em lago dentro da reserva indígena localizada na estrada BR-174. A rodovia liga o Amazonas ao estado de Roraima. Desde segunda-feira, policiais rodoviários federais vasculhavam cada metro quadrado da BR-174 para tentar encontrar a família amazonense que voltava de Boa Vista, em Roraima, de carro pela rodovia federal e que deveria chegar a Manaus na sexta-feira passada. Após divulgação dessas imagens que mostram um veículo semelhante ao da família entrando na reserva indígena, mas sem imagens do carro saindo do local, os policiais rodoviários federais concentraram as buscas dentro da reserva. Na manhã desta terça-feira, veio a confirmação por parte das autoridades de que o representante comercial Levi Oliveira Nascimento, 32 anos, a esposa dele, Gislane Santos Mesquita Nascimento, 34 anos, e o filho do casal, Ian Levi, de 6 anos, não sobreviveram quando o carro caiu em um lago na altura do quilômetro 235 da BR-174. O inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas, Afonso Neto, confirmou que foram os policiais rodoviários que encontraram o veículo dentro do lago, às margens da rodovia federal. Após nós identificarmos que o veículo já havia realizado um abastecimento, em Rorainópolis, continuamos as buscas, identificamos através das câmeras do programa Aimiria Troari que esse veículo havia passado, temos imagens no quilômetro 247, mas que ele não havia saído no quilômetro 208, que é onde tem outra câmera. Então nós restringimos essa área de buscas entre o 247 e o quilômetro 208. Isso acelerou o nosso trabalho, permitindo que nós encontrássemos o veículo com mais rapidez. Homens do Corpo de Bombeiros, IML e perícia da Polícia Civil foram acionados para o local onde o veículo foi encontrado. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal aqui do Amazonas, da capital Manaus, ainda há pouco, e o velório será realizado em uma igreja da Assembleia de Deus. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância incentiva os municípios a desenvolver políticas públicas para garantir os direitos e melhorar a vida das crianças e adolescentes. Por isso, a Amazônia Legal está recebendo a edição 2013-2016 do selo Unicef Município Aprovado. Em Manaus, houve o lançamento dessa segunda edição. Superar as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades sofridas pelas crianças e adolescentes são desafios enfrentados pelas instituições e órgãos governamentais que, por meio de políticas públicas, tentam encontrar soluções para sanar os problemas. E para incentivar e certificar as políticas desenvolvidas nos mais de 800 municípios dos 9 estados da Amazônia Legal, o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou o selo Unicef Município Aprovado, edição 2013 e 2016. O selo é articulado por meio da Agenda Criança Amazônia, que visa aproximar os governos estaduais, municipais e federais, junto com a sociedade civil organizada e cidadãos, visando mudanças significativas na região. Todos os municípios que participam no selo Unicef Município Aprovado ganham algo, mas todo município que participa recebe a capacitação, o apoio técnico todo, então nesse processo para melhorar a situação de educação, de saúde das crianças e adolescentes. O termo de compromisso foi assinado pelo vice-governador do Amazonas, José Melo, que ressaltou a importância do envolvimento dos 62 municípios do estado. Eles vão melhorar em muito os índices que hoje ainda são motivo de muita preocupação para todos nós. Um bom exemplo disso eu dei ainda há pouco, Atalá do Norte. Terceiro município brasileiro apresentando índices extremamente preocupantes e foi citado
pelo Unicef como um dos municípios que mais cresceu. Lançado em 2005, o selo Unicef Município Aprovado já certificou 14 municípios do estado do Amazonas, entre eles Presidente Figueiredo, Humaitá, Itapiranga e Atalaia do Norte. Acessibilidade para pessoas com deficiência física, redução do número de mortalidade infantil e crescimentos positivos nas estatísticas da educação são apontados como avanços significativos pelo Unicef. A Amazonas também tem participado nesses avanços. A Amazonas, como o resto do Brasil, tem avançado muito, mas falta muito, tem muito desafio. E o desafio de chegar à última criança, ao último adolescente na Amazônia e no estado do Amazonas não é nada fácil. A logística é bem complicada, a quantidade de culturas, de línguas, de povos, não é nada fácil aqui. Os municípios devem desenvolver atividades para alcançar os 7 objetivos propostos pelo selo, que devem ser monitorados por meio de 3 indicadores de impacto social nas áreas de saúde, educação, proteção e participação política. Temos um papel importante na questão do fortalecimento dos vínculos familiares e que assim ela possa se manter afastada da violência, das drogas. São tantos os perigos, pouca gente tem no Brasil e vamos considerar isso já um ganho para as nossas crianças e adolescentes, é a vacinação contra o HPV. As inscrições podem ser feitas pelos prefeitos até o dia 8 de novembro pelo site www.seloamazonia.org.br. Os municípios aprovados serão certificados em 2016. Tem que ter fóruns comunitários, tem que fazer eventos de mobilização social dentro das comunidades, dos municípios e tem que melhorar os indicadores de impacto na vida das crianças ou adolescentes. Depois eles são capacitados, são treinados na metodologia, oficinas de capacitação de implementação da política pública, de juventude, adolescência, educação. A Prefeitura de Rio Branco lançou o plano cicloviário que vai investir no sistema de bicicletas compartilhadas. A medida visa incentivar a população a andar mais sobre 2 rodas. Pelo menos 7 avenidas serão alargadas e duplicadas em Rio Branco para atender aos 5 novos terminais de integração que serão construídos até 2015. Além das mudanças, Rio Branco vai ganhar um sistema de bicicletas compartilhadas. A pessoa vai poder, num terminal desse, pegar uma bicicleta, e ir até outro terminal de integração, deixar a bicicleta naquele local seguro e, em seguida, tomar um ônibus ou continuar a sua viagem de destino com outro tipo de veículo. A primeira ciclovia de Rio Branco foi inaugurada em 1994 com cerca de 400 metros de extensão. Hoje, em 2013, Rio Branco já é exemplo para o país com 95 quilômetros de malha cicloviária. Com o lançamento do plano, Rio Branco se torna ainda a primeira cidade no mundo a se preocupar com a mobilidade urbana antes da instalação do caos. Vocês estão adiante de outras cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma malha maior, mas tem uma população muito maior. O que vocês têm que fazer agora, o processo que a gente vai fazer, é transformar essa malha em uma rede integrada e, consequentemente, melhorar a condição dessa malha, arborizar essa malha, transformar essa malha mais agradável para o ciclista. Então, é um sistema cicloviário. Um sistema cicloviário depende de conforto, segurança, atratividade. No próximo bloco, farmacêuticos do Amazonas participaram de uma audiência para discutir a inserção da categoria em todas as áreas de assistência. Isso você vai conferir logo mais. Nós voltamos já já.